Nós estamos muito felizes de estar com vocês aqui nessa noite. Uma porção dos céus está sendo derramada sobre nós. E à medida que os nossos corações são aquecidos pela palavra da verdade, nós jamais somos os mesmos. Quero agradecer de todo o coração a liderança dos adolescentes. Anderson, obrigado pelo convite, ao pastor desta casa, pela confiança. Sabemos a responsabilidade que é estar aqui nesse momento. E com muito temor e gratidão, queremos olhar para Jesus. O tema desse congresso tira o foco de tudo que está na terra, para que possamos olhar para a eternidade. E eu quero ler com vocês o texto que faz parte do tema. Eu quero ler o texto e o contexto do tema desta noite. E abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. É muito bom estar aqui, rever amigos, irmãos que já fazem parte da nossa jornada. Júnior, meu irmão, Deus abençoe. Apocalipse capítulo número 19. E entenda que o tema deste congresso é ao Rei. Quem é este Rei? O contexto deste versículo põe os nossos olhos neste Rei. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 11. Veja o que o texto diz. Vi o céu aberto, diga céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, diga fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feche os seus olhos. Espírito Santo, aqui estamos nós diante da tua presença. Pai, são teus filhos. Nós somos a tua igreja, Cristo. Te pedimos, Espírito, fale conosco. Comunique aos nossos corações a porção que está reservada na eternidade para esta noite, para esta oportunidade. E à medida que os nossos corações são ministrados por Ti, Espírito, que possamos ser profundamente transformados de maneira tão poderosa, que jamais sejamos os mesmos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos a Ti, com os nossos corações gratos, confiantes na Tua liderança e certos da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. À medida que você se assenta, você pode aplaudir o nome de Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, Jesus, a Ti a honra, a glória e o louvor. Sabe, o livro de Apocalipse é um livro extraordinário. Um livro que foi escrito por João num contexto em que a igreja estava sendo perseguida. A igreja avançava, mas havia pressões. O livro de Apocalipse foi um livro escrito para que a igreja fosse encorajada a permanecer fiel à palavra verdadeira. Entenda que o livro de Apocalipse não foi escrito para que viéssemos viver debaixo de sombras.
Por vezes olhamos para muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Estão preocupados porque não entendem muito o que o livro diz. Há muitas imagens, muitas metáforas, figuras de linguagem. Como assim? Uma besta. Nós vemos olhos como chamas de fogo. O que João está vendo? É necessário entender que o livro de Apocalipse não é a revelação de uma besta. O livro de Apocalipse não é a revelação do anticristo. O livro de Apocalipse tem como objetivo e propósito, revelado logo no versículo 1 do primeiro capítulo deste livro, revelação de Jesus Cristo. Você entende que é João que escreve esse livro. Mas quem é João? João é o discípulo amado. João é um discípulo que tem muita intimidade com Jesus. Lembra de Jesus na última ceia? Quem está encostado sobre os ombros de Jesus? João. João, quando se refere, ou melhor, ele faz uma referência a si mesmo em seu evangelho. Quando João quer falar de si mesmo em seu evangelho, ele não escreve o seu próprio nome. João se refere a si mesmo dizendo: eu sou o discípulo a quem o mestre ama. Não que João fosse mais amado do que Pedro, do que Tiago, mas porque João conseguiu identificar o seu ser, a sua identidade. Ele conseguiu entender quem ele era em Cristo Jesus. Ele é amado por Cristo e ele diz: eu sei quem eu sou. Eu sou um discípulo amado. E é esse amor que também está sobre nós aqui nessa noite. Então nós concordamos que João é alguém que tem uma intimidade com Jesus diferenciada. E talvez você me diga: mas Zeca, por que você está falando de João na abertura dessa ministração? Porque quando João está na ilha de Patmos, ele se encontra com Jesus. E aí pare para pensar, filha. Ele tem intimidade com Jesus, ele conhece Jesus. Mas ele não vai olhar para Jesus na ilha de Patmos e dizer: ah, mestre, quanto tempo! Olha, eu estou aqui exilado, eu estou permanecendo. E vai lá e dá um abraço em Jesus. Não. João vai se encontrar com Jesus na ilha de Patmos. Mas o capítulo 1 nos diz que quando João se encontra com Jesus na ilha de Patmos, Jesus é glorificado de uma maneira como ele nunca tinha visto antes. Sabe o que eu estou querendo te dizer? É que João, quando contempla Jesus, ele confessa: eu nunca te conheci assim. Eu já te conhecia, mas o que eu estou vendo ao teu respeito me faz ir ao chão. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui com um grande temor, porque nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: nós aguardamos a vinda do Senhor, porque Ele foi assunto aos céus, mas esse Rei, Ele voltará. Talvez você diga: Zeca, mas eu estou ouvindo isso há muito tempo. Talvez você diga: Zeca, eu conheço muitas pessoas que me dizem que Jesus não vai voltar mais. Sabe o que eu digo para as pessoas quando me dizem que Jesus não vai voltar? Ele vai voltar a si mesmo, porque Ele não está preso aos nossos planos. Ele não está preso a meu pensamento. Ah, porque eu não acredito, porque Ele não vai voltar. Eu vou te dizer: um dia os céus se abrirão do ocidente ao oriente, e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ah, meu Deus. Ele não está preso aos nossos pensamentos. Há um plano, meu Deus. Há um plano eterno que está sendo desenrolado, meu irmão. E o tempo está acabando. Está acabando. O tic-tac do relógio escatológico nos diz que nós estamos no fim dos tempos. Nós somos o povo
cujo fim dos tempos já está sobre nós. E o texto que nós acabamos de ler aqui traz toda a ênfase em Cristo. Levante as tuas mãos para o alto, meu irmão. Em Cristo como vencedor e guerreiro, aquele que traz a revelação máxima para a igreja. Porque os dias mais gloriosos da igreja não foram os dias de Atos 2. Embora Pentecostes tenha sido extraordinário, sabe qual será o dia mais incrível da igreja? O dia em que a noiva se encontrará com o noivo. Nesse dia, abra suas mãos, isso é palavra. Nesse dia, filha, a noiva será sem mácula, sem mancha, sem ruga. É para esse dia que eu estou vivendo. É para esse dia que nós vivemos. Feche suas mãos, isso é palavra. Então, o texto que nós acabamos de ler traz a ênfase e culmina a revelação de Cristo. Aqui Cristo é visto de um ponto de vista como rei conquistador, aquele que vem para destruir todos os inimigos e estabelecer o seu reinado. À medida que nós lemos Apocalipse 19, a partir do verso número 11, nós temos características de quem é este cavaleiro, de quem é este rei dos reis. Aparecem neste texto qualidades. Você quer conhecer mais de Jesus? Você quer ter o seu coração incendiado? Entenda, meu irmão, que nós estamos agora pisando em solo santo, terreno sagrado, porque nós estamos pisando em um lugar onde a revelação do Cristo é soprada em nossos corações. Sim. A visão de João lembraria a qualquer leitor do século I, porque o livro de Apocalipse foi escrito primariamente para a igreja do século I. E qualquer leitor do século I, qualquer um cristão do século I, ao ler esses versículos, lembraria dos triunfos romanos, olharia para os cavalos brancos, para as coroas, para os escritos que traziam honras aos reis, imagens militares. Mas note que isso, agora, descrito no capítulo de número 19, é num contexto de batalha. Aí você vai dizer, mas Zeca, como alguém vem para a batalha e já vem como vencedor? Só um pode vir assim. Por quê? Porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele assume forma de servo, servo de todos os homens. E ele vai até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou e lhe deu o nome. Olhe para mim. Nome que está sobre todo nome. E Anderson, chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Meu irmão, eu creio nessa palavra com tanta firmeza, mais firmeza do que esse chão que eu estou pisando aqui agora, porque todas essas coisas passarão, mas essa palavra permanecerá para sempre. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Essa palavra permanece, vai se cumprir, meu irmão, vai se cumprir, filha, vai, você não está aqui enganada. Aleluia, isso, glória ao Rei. Nós não estamos aqui enganados. Quando João descreve Jesus vindo para essa última batalha, ele já vem como vencedor, porque a sua vitória é certa, é garantida, é mais certo do que o ar que eu respiro. Esse é o nosso Jesus. E aí duas imagens controlam toda cena que é descrita no capítulo 19 a partir do verso número 11. A primeira, céus abertos. Diga, céus abertos. Por que isso é tão importante? Porque as visões dos acontecimentos dos últimos dias, e meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, amém? Estão moldadas em uma visão de céus abertos. Sim,
Porque isso aponta para Deus que está prestes a agir na terra de maneira decisiva. O aspecto desse verbo nos mostra que os céus permanecem abertos. Sim, a experiência da igreja do Senhor Jesus é uma experiência de céus abertos. Essa expressão nos relembra muitos textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Por exemplo, Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel está no cativeiro, diga cativeiro. Repita, cativeiro. Sim, é uma estação de pressões. Na Babilônia, às margens do rio Quebar, um lugar improvável. Por quê? Porque no Antigo Testamento se acostumava ter a presença manifesta em Jerusalém, no templo, mas em um lugar completamente improvável. Ezequiel 1 nos diz que o profeta tem uma visão e ele vê os céus abertos. Eu quero te dizer que essa é a esfera sob a qual nós estamos aqui nessa noite. Aí você fala assim, mas como assim, Zeca? Você pode colocar para mim na tela aqui Efésios, capítulo de número 2. Verso de número 5. Coloca a tua mão sobre o teu coração. É só a palavra. Toda vez que eu te pedir para você abrir a tua mão ou colocar as mãos sobre o teu coração, eu só vou declarar a palavra. E Ele nos deu vida com Cristo. Quando? Quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Eu e você estávamos mortos. E então, quando nós estávamos nesse lugar, mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas transgressões, Ele nos deu vida. Pela graça vocês são salvos. Verso de número 6. E então Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, preste atenção nesse tempo aí, olha ali. Ele nos assentará nas regiões. É isso que está escrito? Ele nos assentará, não. Ele o quê? Onde? Eu sei que agora você está aqui com os pés em cachoeiras de Macacu, filha. Mas sabe aonde você está espiritualmente? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Isso. Céus abertos. E assim nós caminhamos todos os dias das nossas vidas. Sabe, quando eu olhava aqui a peça, existem falsificações do Rei dos Reis. Se você não ouvir aqui a voz do Rei, eu te garanto que lá fora existirão outras vozes tentando seduzir o teu coração. Mas todas essas coisas passarão. E sabe, quando tropeçamos em ouvir essas outras vozes, o nosso coração é completamente destruído, porque o engano deste mundo não traz a alegria que permanece. Ah, meu irmão, mas há uma alegria que é eterna aqui sobre nós nessa noite. E essa alegria é o que nos faz continuar, sabe, em meio às dificuldades. Eu não estou dizendo, Everson, que quando eu estou aqui falando de alegria, isso significa que não haverá lágrimas. Sim, as lágrimas vão cair do seu rosto. A igreja do século I, a igreja dos dias de João estava sendo perseguida, crentes estavam sendo jogados aos leões. Mas o que você fará quando a tua fé for colocada em xeque? Nós estamos com os nossos olhos naquilo que permanece para sempre. Meu irmão, podem arrancar de mim a vida nesta era, mas os nossos corações, as nossas vidas estão guardadas, escondidas em Cristo Jesus, que é Rei dos Reis. É nesse lugar onde nós continuamos e perseveramos, que é um exemplo de céus abertos. Em tempo de perseguição, Estevão, lembra? Sendo apedrejado. E o que ele vê? Agora João olha para o fim dos tempos. Por isso que quando eu leio o livro de Apocalipse, meu coração queima. Por quê?
Porque o livro de Apocalipse me diz: Zeca, os céus estão abertos. Não tema. Mas alguém poderia dizer: os dias são maus, sabemos. Mas aquele que venceu, ele vem, ele está voltando. É por isso que esse congresso está acontecendo, é por isso que este culto está acontecendo, para que os nossos corações sejam incendiados por essa verdade. A segunda coisa que rege todo o capítulo 19, a partir do verso número 11, é quem está vindo. Porque não adianta estar debaixo de uma esfera de céus abertos se não estivermos debaixo do governo daquele que mantém os céus abertos. Todos nós amamos dizer: os céus estão abertos, os céus estão abertos. Mas sabe quem mantém os céus abertos sobre a tua vida? Cristo. Então, mesmo diante das pressões, o nosso Cristo mantém os céus abertos. Por quê? Porque esse cavaleiro que vem, ele é fiel e verdadeiro. Sim. Por mais que sejamos infiéis, a fidelidade dele nos modela. E sabe quando o livro de Apocalipse fala sobre isso? É porque ele prometeu voltar. Os discípulos estão ali em Atos, capítulo 1. E eles estão esperando que agora Jesus ressurreto destronasse César. Eles estão olhando para Jesus com a marca dos cravos nas mãos. E eles estão dizendo: mestre, o Senhor venceu a morte. O que mais pode te impedir? Só que naquele contexto, Jesus dá instruções aos seus discípulos e ele volta aos céus. Atos diz que os discípulos estão perplexos. Eles estão olhando para o céu. E Jesus é envolto nas nuvens. E eles estão olhando. E então, 2 anjos dizem aos discípulos: varões galileus, por que vocês estão assim, olhando para o alto? Aquele que foi assunto aos céus, da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Mas Zeca, passou muito tempo. Eu vou te dizer, ele é fiel. Ele vai cumprir a palavra dele. E então você está seguro nessa verdade. Ele é fiel e verdadeiro. E o próprio livro de Apocalipse diz que os seus juízos são retos e verdadeiros. O próprio livro de Apocalipse diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu irmão, Jesus está voltando. E por muitas vezes ouvimos pregações falando de recursos, de tesouros, de coisas dessa terra. E o anúncio que a igreja precisa declarar: Jesus está voltando, está sendo esquecido. Por isso meu coração se alegra em estar aqui nessa noite, porque essa é a mensagem que você precisa voltar para casa declarando a todos. Talvez você tenha alguém dentro da tua casa dizendo: Zeca, eu tenho alguém dentro da minha família que está se perdendo. Você é um porta-voz dessa mensagem. Talvez você conheça um amigo, alguém muito querido, e você diz: Zeca, esse meu amigo está se perdendo. Eu quero dizer que você é um arauto dessa mensagem. Sim, nós carregamos essa verdade. E meu irmão, eu vou te dizer, quando nós entramos nesse lugar, nós agora somos responsáveis. Precisamos continuar anunciando, porque essa mensagem é fiel e verdadeira, como o rei que está voltando também é fiel e verdadeiro. Só que Apocalipse 19 continua e nos traz mais detalhes a respeito de quem é este rei. Ele diz que ele julga e peleja com justiça, e isso é muito importante para nós. Por quê? Porque nós sabemos que ele julga com justiça, mas agora o livro diz que ele também peleja com justiça. Diga, peleja. Ele luta com justiça. Por que isso é tão importante? Porque nós temos um adversário. O vosso adversário, que está ao vosso derredor, bramando como leão, é o diabo. E esse adversário, ele não luta com justiça.
Pelo contrário, ele é sujo. Ele oferece enganos, ele oferece ilusões, ele oferece coisas que vão passar, filha. Aquilo que por um momento pode trazer até alegria, mas quando o efeito daquele momento passa, as pessoas estão vazias, as pessoas estão envergonhadas. Quantas vezes encontramos pessoas porque tropeçaram, estão se sentindo envergonhadas? Porque o nosso inimigo, ele não luta com justiça. Ele vai tentar te enganar. Mas há um nome que está sobre todo nome aqui nessa noite. E esse nome faz com que os muros de mentiras venham ao chão. Os seus olhos estão sendo abertos aqui. Por quê? Porque este rei que é fiel e verdadeiro, que julga com justiça, ele também luta com justiça. Ele foi até o fim. E sabe uma das coisas que eu amo em Jesus e cativa o meu coração? Sim, o amor de Jesus é incrível, a bondade, a misericórdia. Cara, mas tem uma coisa em Jesus que... Como que é o teu nome? Manuel. Sabe, tem uma coisa em Jesus que cativa o meu coração, Manuel. A bravura de Jesus, a coragem dele. Ele tomou a cruz que não era dele. Ele tomou sobre si as minhas iniquidades. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Você está sentindo paz agora aqui, filha? Sabe por que você está sentindo paz agora? Porque o castigo que nos traz a paz desabou sobre ele. E por sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi até o fim. Eu não conheço ninguém mais bravo e corajoso do que Jesus. Isso, glórias a Deus. E aí, sabe, tem uma canção da Bethel que eu gosto muito. O título da canção diz: You make me brave. Diz assim: e tu me fazes bravo. A coragem de Jesus está sendo colocada em nós. Por quê? Meu Deus. Quantos querem permanecer, meu irmão? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga o exemplo do rei. Você não vai ficar pelo meio do caminho, sabe por quê? Porque esse rei é vencedor. E aí Paulo nos posiciona num lugar que ele não te chama de vencedor. Sabe como que Paulo te chama, filha? Mais do que vencedora. Aí você vai dizer, mas como assim, Zeca? Porque Jesus vence na cruz do Calvário. Vence a morte. Ele ressuscita ao terceiro dia. E então agora, como o rei vencedor, ele está assentado à destra de Deus. E ele diz: Manuel, eu tenho um lugar para você no meu triunfo. O triunfo é dele. Ah, meu Deus. Você está entendendo? Ele é vencedor. Mas ele diz: eu tenho um lugar para você, filha, aqui. E então o que eu serei? Vencedora? Não. Eu tenho algo ainda sobreexcelente para você. Recebe. Mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, porque assim a honra é dele, a glória é dele. Isso, ao rei, ao rei, ao rei, ao rei. Meu Deus. Isso, meu irmão. Você pode voltar. Eu vou te dizer, irmãos, há um peso de glória aqui nesse lugar. Por quê? Porque a gente só está falando de Jesus. Alguém que é fiel, verdadeiro,
que luta e peleja com justiça, que julga e peleja com justiça, mas não só isso, que tem os seus olhos como chama de fogo. E duas coisas podem ser ditas a respeito disso. A primeira é que quando nós olhamos para os olhos de Jesus, nós olhamos para os olhos daquele que penetra todas as coisas. E aqui meu coração treme. Por quê? Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que passa pela tua mente em todo instante. Como você se sente pensando nisso? Que Ele sabe agora como a tua mente está funcionando. Ele sabe se eu estou dizendo aqui que estou de fato com temor ou não. Ele sabe. Eu não posso enganá-lo, Anderson. Hoje é que dia? Hoje é dia 19 de setembro. Ele lembrará desse dia lá. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Os olhos dele são como chama de fogo. Então posicione o teu coração nessa noite diante dele. E aí, sabe o que mais podemos dizer sobre esses olhos? É que o fogo, ele tem o poder de purificar. O ourives, ele trabalha com um metal bruto, um metal cheio de impurezas. Ele pega uma pedra que há prata ali, mas para que a prata seja refinada, ele precisa levar essa prata até o calor do fogo. E aqui está o ponto decisivo dos olhos de Jesus aqui sobre nós. Porque no grande dia, o fogo será consumidor. Mas aqui hoje, esse fogo nos purifica. E sabe como que o ourives trabalha, Anderson? Ele pega a pedra bruta e lança no calor. E ele vai mexendo aquela pedra no calor. E à medida que a prata vai se desprendendo da impureza, ele vai separando a impureza. Eu quero te dizer, meu irmão, que há poder aqui nessa noite para perdoar pecados. Sim, e ele vai aumentando o calor e a prata vai sendo refinada. Impureza por um lado e o que é puro fica. E sabe como que o ourives sabe quando a prata está completamente limpa? Ele olha para a prata no calor do fogo e então ele pode ver o seu próprio reflexo na prata. Sabe quem é o ourives? Entende o calor dessa estação? Pressões, talvez você esteja aqui e só Deus sabe. Você fala assim: Zeca, você está pregando aí, mas você não tem noção do que eu estou enfrentando. O ourives sabe. Só que no meio dessa pressão, desse calor, ele não te abandonou. Ele está assim, ó, separando o que é puro do que é impuro. Porque chegará um momento em que ele olhará para você e ele se verá. Quantos querem refletir a imagem de... isso, mantenha tua mão para o alto, meu irmão. Isso é muito sério. Eu declaro em nome de Jesus que esse lugar onde nós estamos atravessando não é o nosso fim. Aquele que começou isso, mantenha sua mão para o alto, é a palavra. Aquele que começou essa boa obra em nós, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Feche as tuas mãos e receba em nome de Jesus. É só a palavra. Mas Zeca, por que você tem tanta certeza? Ele é fiel. Não é esse que é o Rei dos Reis? Não é esse que é Senhor dos Senhores? Você crê nele, meu irmão? Isso, e o livro de Apocalipse continua nos dizendo que este que vem tem em sua cabeça muitos diademas. E, cara, quando eu vi isso, e o coração queimava ao ver a peça. Porque diademas são coroas. E entenda que há duas palavras em grego que são usadas para coroas: estéfanos e diademas. Estéfanos eram aquelas
aqueles ramos de louro colocados sobre a cabeça dos vencedores. Você vai ver essa palavra aparecendo, por exemplo, os santos que triunfam, a igreja vitoriosa com essa coroa, que são estéfanos. Mas aqui, diademas, é uma palavra que aparece 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes no Novo Testamento. E onde elas aparecem? No livro de Apocalipse. Elas aparecem na cabeça de Cristo, na cabeça da besta e na cabeça do dragão. Aí você diz: Zeca, eu não entendi. Você viu o que as drogas oferecem? Um engano. Você viu o que a luxúria oferece? As riquezas. Você viu o que as paixões mundanas oferecem? Cadê o irmão que foi a sabedoria mundana? Cadê ele? Está aqui? Você viu o que a sabedoria mundana oferece? Enganos. Coisas que passam. A filosofia, a ciência. Meu irmão, eu vou dizer, toda a filosofia deste mundo, toda a ciência, por mais sofisticada que seja e por mais sofisticada que se tornará, jamais poderia te levar à eternidade, ao encontro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores como teu Salvador. Quando dizem que todos os caminhos levam a Deus, de fato é. O ponto é, qual caminho que te leva diante de Deus, sendo revelado o Senhor como teu Salvador? Porque chegará um dia que todo joelho vai se dobrar. Meu irmão, tudo está indo em direção a Deus. Não há para onde fugir. Se você construir a tua casa no mais alto monte, no mais profundo vale, lá Ele está. Não tem para onde fugir. Para onde você vai fugir nessa noite? Aí você vai dizer, então o que são essas diademas na cabeça do anticristo, na cabeça da besta, na cabeça do dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás? Eles são enganos. Eles se fazem como Deus, eles se fazem como Senhor, eles se fazem como reis. Mas eu vou te dizer que esses nomes, eles estão ali como enganos para levar o coração daqueles que não têm os olhos cativados pela beleza de Jesus. Sim, eu vou dizer, há enganos lá fora, e eu ainda afirmo que esses enganos tentarão seduzir o teu coração. Você quer vencer o engano? Amém? Quer vencer o engano? Ninguém gosta de ser enganado. Então, conhecereis a verdade. Quando uma pessoa é treinada para identificar notas falsas, essa pessoa não é treinada com notas falsas. Ela não vai dizer assim, eu vou te treinar para você identificar notas falsas, tá, filha? Aí eu vou te dar uma nota falsa. Você quer uma nota falsa? Não é assim que é feito o treinamento. Sabe como o treinamento é feito? Você quer identificar uma nota falsa? Isso aqui é uma nota verdadeira. E então você conhece a verdade. Porque quando você conhece a verdade e o engano se põe diante de você, você diz, Nessa noite os muros de engano e mentira estão sendo quebrados em nome de Jesus. Só há um Rei dos reis e Senhor dos senhores. Existem outros reis, mas Rei dos reis, só um. Senhor dos senhores, só um. E todo joelho se dobrará. Você não está aqui em vão nessa noite. Os reis deste mundo estão despedaçando muitas pessoas. Talvez você esteja aqui dizendo, Zé, que eu estou quebrado. Mas eu vou te dizer que este que vem, ele vem como vencedor. Ele é o verbo de Deus. É o que nós acabamos de ler. A palavra que permanece. E o texto que prossegue no verso de número 14. Bota para mim, por favor, Apocalipse 19, 14. Eu quero chamar a tua atenção para esse versículo. E os exércitos dos céus seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. Talvez você diga, mas quem são esses exércitos? Certamente os anjos fazem parte disso. Mas você pode colocar para mim Apocalipse 19, no verso de número 7? Esse cântico, 19 verso 7. Esse cântico é o cântico da noiva. Diga, noiva.
É o cântico da igreja. Diga, igreja. Sim, a noiva, quando estiver na boda do Cordeiro, diz assim: vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Por quê? Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Verso de número 8. E como ela se preparou? Para vestir-se de quê? Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Não é a minha justiça, é a justiça dele através de nós. Agora você pode ver a conexão no mesmo capítulo, no mesmo contexto. A igreja será arrebatada, irmãos. Haverá um encontro com o noivo e nós estaremos com ele. Toda vez que eu leio esse texto, eu falo assim: Jesus, eu espero esse dia. Quantos esperam esse dia? Estou falando, sabe, porque esperar esse dia implica em se posicionar agora, hoje. E aqui eu vou para o final com vocês. Preste atenção. No final haverá apenas um nome: o nome de Jesus. Todo joelho estará diante dele, dobrado. No final, toda língua vai confessar. O que difere é o que você diz hoje, porque você já pode declarar e confessar essa realidade aqui, hoje, agora. Por quê? Meu irmão, por favor, não precisa nem levantar a tua mão. Você crê nessa palavra? Talvez você esteja aqui nessa noite afastado, você está sem igreja, eu não sei, cara. As lutas, eu não sei. Talvez você nunca foi de nenhuma igreja. Eu vim com o meu amigo que me convidou. Deixa eu te falar, você já ouviu falar da Bíblia? Você crê que essa palavra vai se cumprir? Se você sabe como vai ser no final, como você deve se posicionar hoje? Eu vou te dar um exemplo. Posso pegar aquela cadeira ali? Quantos gostam de futebol? Tem um monte de gente aí que gosta de futebol. Aí você vai assistir o seu time jogar. Final da Libertadores. Imagina lá, jogo já de volta com vantagem de um gol. Você está doido para ver o jogo? Que horas vai ser o jogo? Que hora que é o culto aqui? Do dia de domingo, pastor? Domingo à noite. Jogo às 6 horas. Aí que hora que o jogo vai terminar? 7, quase 8 horas. Meu irmão, não fique em casa para ver o jogo. Por quê? Porque hoje você pode botar lá para gravar o jogo, não é isso? Você pode ver, né? Você vai lá. E aí, acabou o culto, tu vai ver o jogo. Só que tem gente que não aguenta, meu irmão. Fala assim: cara, eu quero ver o quanto que foi o final do jogo. Você pega o celular, dá um Google, aí você vê lá que o seu time ganhou de 4-3. Uau! Virada! Nos 40 minutos do segundo tempo. Você vai chegar em casa. Quanto que foi o jogo? 4. Seu time ganhou, foi campeão, mas você já vai chegar lá, ó. Vai ligar a tua televisão. Aí tu vai ver lá o time adversário metendo 1-0. Como que você vai ficar? Você vai ficar nervoso? Você vai ficar tranquilo. Por quê? Tu vai ver 2-0. 2-0. A vantagem de um gol já foi embora. 3-0. Vai pro vestiário. O jogador sai todo mundo assim, ó. E como que você tá? Por quê? Volta no segundo tempo. Agora no segundo tempo a gente vai arrebentar. O time adversário massacrando. 40 minutos do segundo tempo, 3-0. Você vai dizer assim: como que você tá? Aí faz 3-1.
3-2, 3-3. Aí o pessoal já está como, né? Mas e você? 4-3. Por que você está tranquilo? Agora deixa eu te falar uma coisa. E aqui a gente vai orar. Se você sabe como que tudo nessa história vai terminar, por que você está ansioso? Você crê nisso aqui? Meu irmão, essa é a palavra mais fiel e verdadeira. Ao Rei a honra. Isso vai ser o fim de tudo. Ao Rei a glória. Ao Rei o louvor. Porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí você vai dizer que, Zeca, mas eu estou aqui e o inimigo está vencendo de 3-0. Eu sei. Mas você sabe como vai ser o final? Você crê nele. Eu não estou te dizendo que vai ser flores. Agora vai ser tudo flores. Não! No mundo nós passaremos por aflições. Mas ele parou aí? Meu irmão, não desanima não. Filha, não desanima não. Não desanima não. Meu amigo, não desanima não. Jesus diz: eu venci o mundo. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Se coloque sobre os seus pés, eu preciso orar com você. Coloque a mão sobre o irmão que está do seu lado, o ombro. Coloque isso, abrace o irmão que está do seu lado. Não deixe ninguém agora sem oração. Ora por ele, cara. Entende? Faz sentido para você, cara? O que esse congresso está dizendo para nós aqui não é uma mensagem natural humana. É sobre como tudo termina. E a gente sabe como vai terminar. Talvez você diga assim, Zeca, mas a minha vida está destruída. Eu sei, cara. Mas aquele que venceu está dizendo: eu te chamo para perto de mim, para te fazer mais do que vencedor. Toda a autoridade, todo o poder está nele. E aqui está um lugar onde nós não podemos nos esconder. Lembra que este Rei dos reis e Senhor dos senhores tem olhos como chama de fogo? Os reis deste mundo tentam nos envergonhar. Talvez alguém que tropece, sabe? E sim, meu irmão, há pecados aí fora terríveis, que quando você peca, você fica envergonhado, porque é isso que o diabo faz, ele quer te envergonhar. Ele quer enganar você, porque ele é o pai da mentira. Ele quer fazer com que você caminhe debaixo de ilusões, como se você estivesse dentro de uma bola, sabe? De uma esfera, como se fosse dentro de uma esfera, sabe? Aquela bolha de sabão. Mas quando ela estoura, tudo vem ao chão. E aí você está sozinho. Só que nessa noite eu quero te dizer que este Rei dos reis e Senhor dos senhores está aqui nessa noite para dizer algo ao teu coração, porque o Espírito está aqui. Você nunca mais estará sozinho. A gente sabe como termina, irmão. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que às vezes a multidão tem pedras na mão. Mas o que importa não é o que a multidão diz. O que importa é o que o rei diz. E o rei não tem pedras nas mãos. O rei está com os braços abertos. Ele diz: cara, eu te amo. Eu morri por você. E aí por isso que eu quero te fazer um convite aqui nessa noite. O meu horário, cara, já estourou. Mas eu não posso sair daqui sem te fazer esse convite.
Não é apelo, não estou aqui apelando nada, não, porque a gente já sabe como vai ser o final. Talvez você esteja aqui, cara, sem igreja. Se talvez você seja afastado. Mas você ouviu dentro do seu coração aí que esse rei que tem chama de fogo nos olhos não está aqui para te condenar. Está aqui para dizer: vem, que eu te purifico. Vem, que eu tenho poder e autoridade para mudar a tua história. Vem, porque eu sou fiel e verdadeiro para começar algo na tua vida e não vou terminar, eu não te deixo pelo meio do caminho. Vem. E aí eu quero perguntar: onde está a primeira pessoa que hoje ouviu a voz de Deus? Talvez você esteja do lado de alguém aí, meu irmão, e eu te garanto que você não vai sair do seu lugar sozinho. Você saindo do seu lugar, a gente corre para te abraçar, porque esse rei está com os braços abertos. Então eu pergunto: aonde está a primeira pessoa? Não estou chamando ninguém perfeito aqui. Eu estou chamando aqueles que ouviram a voz de Jesus e que entenderam como vai ser o final. Você entendeu como vai ser o final? Mais do que vencedor. Aonde está a primeira pessoa? Faz um sinal com a tua mão, filho, e volta hoje para os braços do seu pai. Isso, vem. Só faz um sinal. Você quer hoje voltar para os braços de Jesus? Talvez você vai dizer: Zeca, não tem ninguém aqui hoje que precisa disso. Mas o Espírito sopra o meu coração. Não volta para casa da mesma maneira como você chegou. Eu te garanto, meu irmão, rompe do teu lugar e faz uma festa no céu. Aonde está você, filho? Se você ouviu a voz de Deus, meu irmão, rompe nessa noite. Vem. Talvez você esteja do lado de alguém que precisa sair do seu lugar. Fala com ela: cara, eu vou contigo. Vem, filho. Isso. Cara, se você ouviu Deus falar contigo, vem. E eu te garanto que você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Rompeu a primeira aqui. Você pode aplaudir a Jesus. Não faz festa no céu. Isso, filha. Isso aí. Você entendeu como vai ser o final. Faz festa no céu. Você entendeu como vai ser o final. Rompeu ali o... É isso aí, guerreiro. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tem mais alguém? Tem dois jovens aqui, duas jovens aqui. E deixa eu falar uma coisa. Achei que... Pode continuar, mas só... Deixa eu te dizer uma coisa. Não é por número que eu estou aqui falando isso, tá? Quando essa jovem aqui veio... Deixa eu perguntar aqui. Qual é o nome dessa jovem aqui que veio ministrado aqui? Qual é o nome dela? Dessa jovem aqui? Como que é? Mariana. Quando a Mariana saiu do lugar, vale mais do que o mundo inteiro. Já é festa no céu. Mas não é só sobre a Mariana. É sobre você. Você entende? É pra gente não voltar pra casa. Por isso que eu não estou falando isso por número. Tem mais alguém que ouviu a voz de Deus e entendeu como vai ser Você entendeu como vai ser o final? Você entendeu como vai ser o final? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você entendeu que Ele vence e que você é mais do que vencedor. Talvez você esteja prostrado aqui nessa noite. Está vindo ali a próxima? É isso? Pode aplaudir a Jesus. Vem aqui, ó. Pode aplaudir a Rei. Isso. Abraça ela aí, ó. Não deixa ninguém sozinho. Está vindo
uma coisa aqui para vocês. Eu vou passar aqui a palavra para o Anderson. Essa noite nasceu, e nós falamos sobre isso no começo da oração, nasceu do coração de Deus. E então Ele plantou no coração da liderança, dos pastores, dos adolescentes. Nasceu lá, na eternidade, por causa de você, por nossa causa. Porque, meu irmão, a gente volta no mesmo barco. Eu não estou aqui, porque eu estou aqui pregando e... Não, nós estamos no mesmo barco. O que é mais importante é que nesse barco Jesus está conosco. É um barco só. Só que talvez você esteja aqui. Talvez você esteja aqui dizendo assim: mas tá vindo lá o próximo. Pode aplaudir a Jesus, meu irmão. Talvez você diga assim: Zeca, olha, eu gostei muito do culto, eu fiquei impactado com a peça. Talvez você diga: Zeca, que peça legal. Olha esse negócio aí, ó, de olhos de chama de fogo, esse negócio de coroa, muito legal. Gostei do louvor, mas Deus não falou comigo. Se Deus não falou contigo, meu irmão, não sai do seu lugar, porque não sou eu que estou te convencendo. Mas se você ouviu Jesus falar no teu coração, dizendo quem você é nele, que Ele é fiel e verdadeiro, que Ele não vai te abandonar. Se você ouviu Jesus falar contigo aí, meu irmão, responde a Ele e volta hoje para os braços do seu Pai. Volta hoje para a casa do Pai. Está vindo aqui o próximo? Pode aplaudir a Jesus, está vindo mais um aqui. Isso. Talvez alguém diga assim: Zeca, mas eu não estou pronto. Mas eu não estou chamando porque você está pronto. Eu não estou pronto, irmão. Antes a gente não está pronto. Mas aquele que começou essa boa obra em nós, é isso, está vindo ali o próximo ali, ó. Isso aí, meu irmão. É isso. Não é porque você está pronto. Não é porque você está pronto. Mas Ele vai completar. Você crê que Ele é fiel? Você crê que Ele é verdadeiro? Ele vai completar. Não está pronto, mas eu também não estou. A gente está no mesmo barco. Está vindo a próxima lá, ó. É isso! Já chega aqui, vem no altar. Se aproxima do altar. Se aproxima do altar. Pode chegar, pode vir, vem isso, vem pra cá. Se aproxima. Ganha um altar. Isso, ganha um altar. São filhos do nosso Pai, são nossos irmãos, estamos todo mundo no mesmo barco, meu amigo. E no final, a vitória é dele, ele é vencedor, e eu, e você, mais do que vencedor. Qual é o meu trabalho nessa noite, Zeca? Descansa nele. Confia nele, filho. Isso. Confia nele. Você está vendo aqui que não tem ninguém sozinho aqui. Está todo mundo um com o outro aqui. Eu vou dizer que isso é profético. Isso é profético. Porque quando eu voltar para casa, você vai voltar também para sua casa. E você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dizer: Zeca, mas agora eu estou sozinho? Não. Deus Emanuel estará contigo. Você pode aplaudir a Jesus. Você não estará... mas e se eu me sentir sozinho? É engano. É mentira. Mais do que vencedores. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, honra, glória e louvor pelo século dos séculos. Pode aplaudir a Jesus. Anderson, você pode fazer essa oração. É uma oração de entrega. Fazer uma oração. Obrigado,
Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Meu Deus. Nós te agradecemos porque os céus estão abertos. Nós te agradecemos, Senhor, porque os portões do teu reino, Pai, estão abertos, ó Deus, e mais vidas se achegam a Ti, reconhecendo que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nenhum deles irão se perder. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós sabemos que existirão respostas, existirá o Teu consolo, a comunhão do Teu Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos declarar essas vidas aqui curadas, abençoadas por Ti, Deus. Vidas que terão um norte, terão uma direção, terão, Senhor, a voz do Teu comando, reconhecendo que só existe um Rei, que só existe um Senhor, e a Tua vitória, Senhor Jesus, é a nossa vitória. Nós nos alegramos dessa vitória. Nós te agradecemos, ó Deus, porque esse dia, 19 de setembro, é o dia que está marcando muitas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, envia mais o Teu Espírito, sela com o Teu Espírito, derrame os Teus dons, Senhor. Nós pedimos, Pai, nós confiaremos em Ti. Nós sabemos que o processo, Senhor, de cada vida aqui está na Tua direção, está no Teu cuidado, está no Teu poder, Deus. Em nome do Senhor Jesus, toda voz de acusação caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelo sacrifício, o Teu sacrifício ali naquela cruz. Aquela cruz era nossa, aqueles pecados eram nossos, mas o Senhor comprou, Senhor, pagou a nossa dívida, e nós te agradecemos. Declaramos essas vidas aqui abençoadas, guiadas por Ti, vidas que conhecerão a Tua paz, conhecerão a abundância das Tuas bênçãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Encha com Teu Espírito, que essas pessoas tenham fome e sede da Tua presença, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus.